Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal da TV Araxá Educa. Eu sou a professora Luciene, professora de língua portuguesa, e estamos aqui para mais um encontro. Preparados, animados e concentrados. Vamos lá então. Hoje vamos falar sobre plural de palavras com tio. Como assim com tio? Tio é um acento gráfico. Vamos fazer o desenho dele. Ó, tem gente que chama de cobrinha. Ah, sobe, desce, tio. É ele mesmo. Vamos falar sobre palavras que têm o uso do tio. Observem as palavras: pimentão, melão, pão, sabão, irmão. Lição, feijão, papelão, mamãe, amanhã, romã, avelã, anã, irmã, maçã e lã. O que há de comum entre essas palavras? O tio, ele mesmo! Todas as palavras que nós lemos, nós temos a presença do tio. Encontramos os tio em quais letras? Ah, vocês já perceberam que o tio, ele fica sobre as mesmas letras sempre? Já viram tio em cima de consoante, gente? Já viu L com tio? Já viu M com tio? Não. Por quê? Porque o tio, ele é usado em cima de vogais. Vamos observar? A, Sempre da letra A, professora? Não, nem sempre. Mas, na maioria das palavras, sim. Geralmente ele fica sobre a letra A ou O. Ou a letra E, mas geralmente é A e O. Qual o som apresentado pelo tio em cada uma das palavras a seguir? Pimentão, romã e mamãe. O que vocês conseguem observar? Pimentão, romã, mamãe. Isso! O tio dá um som anasalado às palavras. Como assim? Parece que o som tá saindo pelas narinas, né? O nasal. Por isso que a gente fala nasalado. Se não tivesse tio, ia ser mamaê. Mamaê? É mamãe, mamãe. Coloca o dedinho no nariz e fala. Romã, Roma ou romã. Romã dá um som anasalado. Fica bacana, né? Porque não seria Roma, mamaê, balcaô. Balcaô, não, balcão, dá um som anasalado. Olha só, no balcão da venda do senhor Joaquim, há muito doces. Perceberam, ó? Balcão, sem o tio seria balcão. O balcão da venda do senhor Joaquim, há muitos doces, beleza. O peão rodopia como uma bailarina. Peão ou piau? Se você esquecer de colocar o tio, fica piau, 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 piau. Sem graça, né? O botão do meu casaco acaba de cair. Botão. O vendedor deu um descontão para eu comprar uma bicicleta. Descontão. Ih, se esqueceu o tio. Descontal. Muito diferente, né? Nem existe. Descantal. É descontão. Sonzinho anasalado. A bruxa mora em um casarão medonho. Repitam a palavra casarão. Casarão. Um som anasalado. Há palavras em que o indica aumentativo. Que é isso? Quando aumenta, sabe? Igual existe casa, o
vira casarão. O que a gente entende por casarão? Que é uma casa enorme, né? Então, está aumentando o significado da palavra casa. Casa, casarão. Por exemplo, descontão. Eu quero um desconto. Não, eu quero um descontão. Ou seja, aumentou, né? Eu não quero só um desconto, quero um descontão. Então, o ão, ele dá esse sentido de aumentativo em algumas palavras. O ão também pode ser antecedido por vogal ou consoante. Mesmo quando o ão não indica aumentativo, o seu som é forte ao ser pronunciado na boca. Então, algumas vezes o ão dá esse significado de aumentar, mas algumas vezes não. Vou mostrar para vocês. Por exemplo, na palavra feijão. Quer dizer que é um feijão grande? Não. Mas quando eu falo feijão, o som do ão dá aquela potência, né? Um som forte, ó. Ão é a sílaba tônica, de tão forte que o tio deixa a sílaba. Não ficaria feijão ou feijão. É até difícil de falar. Por exemplo, existe também, gente, o uso do ão ou do ães no plural, né? Claro, existe o singular e existe o plural. Por exemplo, feijão. Feijão é uma palavra que está no singular. Mas eu comi muito. Então, eu vou falar feijão, eu vou falar feijões. É no plural. Então, é feijões, feijões. Continua com o som anasalado ainda. Olha só. Os cães saíram correndo atrás do carteiro. Era um cão? Não, eram cães. Mais de um. No plural, cães. Minha mamãe se chama Sabrina. A mãe da Júlia é muito amorosa. Então, gente, mamãe, mãe, são palavras que estão no singular. E se fosse no plural? Mamães. Karina comeu 3 pães de queijo. Então, gente, não é pão de queijo. Pão de queijo é quando é um só. Chegou lá na padaria, precisa comprar 10, vocês vão falar 10 pão de queijos? Não, são 10 pães de queijo. Há palavras com ão no singular e que no plural passam a ães. Muda o finalzinho da palavra. Como, por exemplo, nas palavras cães e pães. O som ãe remete à união do AN mais o E. Parece que está escrito ãe, não parece? Ele antecede o ãe e o ães como consoantes, tá bom? Por exemplo, observem as frases. Maria Alice ganhou 5 balões, ões, no plural. Os aviões alegram o céu. Por que aviões? É porque é mais de um. Se fosse um só, era avião. No plural, aviões. Observem, o tio ficou sobre a letra O. Os papelões espalhados pela calçada sujam nossa cidade. As lições, ões, de ciência sempre são difíceis. Os caminhões estão sempre correndo nas estradas. Observem, aqui o tio ficou sobre a letra O. Ões, ões, ões. Tem um som anasalado? Tem também. Onde tem o tio, a sílaba passa a ter um som anasalado. Observações. Nas palavras, os ões nas palavras sempre indicam o quê? Indica que as palavras estão no plural. Ões sempre vêm seguidos de S, ou seja, não há palavra só com ON. Caminhões, por exemplo, como está no plural, termina com S. Antes de ONs, pode haver consoante,
ou vogal. Então, antes desse pedacinho oin, pode ser tanto uma consoante como uma outra vogal, depende da palavra. Uma dica: fiquem atentos no papel do tio em palavras que indicam sentido do futuro. Como assim, professora? Augusto e Vitória estudarão bastante para passarem de ano, né? Então, o Augusto e a Vitória, eles estudarão. Eles já estudaram, gente? Ontem? Não. Eles estão estudando hoje? Não. Eles vão começar a estudar. Então, é algo que vai acontecer no futuro, tipo amanhã. Estudarão. Fica no futuro, ó. Quer dizer que é no futuro. Pode ser daqui 2 horas, mas não é agora e não aconteceu ainda. Augusto e Vitória estudaram bastante para passar de ano. Então, gente, aqui está mostrando que eles já estudaram. Ontem eles estudaram muito. Mas, professora, por que estudaram termina com M? Porque aqui foi no passado. Já estudou? Já. Os dois estudaram? Sim. Então, ran com M, porque já aconteceu. Não aconteceu, vai acontecer, é futuro. Então, é futuro, daqui a pouquinho. Agora, já aconteceu, termina com M. Praticando. Pessoal, vocês já cantaram uma música assim, ó? Fui na casa do João comprar pão, lalalão. Olha a nova versão. É uma música de domínio público, né? Por isso que existem várias versões. Alguém pegou o pão na casa do João e sujou a mão, e sujou o chão com os farelos de pão e ouviu um não. Não faça mais isso, Sebastião. O que essas palavras aqui têm em comum? Teve rima? Sim, todas as palavras terminaram com ão. Tem um som forte, não é mesmo? É, juntou o A com o, bem forte. Observe o finalzinho de cada palavra. Pão, João, mão, chão, pão, não e Sebastião. Todas terminaram com ão. Beleza, professora, mas se a gente precisar passar essas palavras para o plural, como que elas vão ficar? Pão fica pães. João fica joões. Mão, mãos. Chão, chãos. Não, nãos. Sebastião, sebastiões. Olha só, sempre o acento fica sobre o A e o O. A, O. Retomando. Alguma vez você já parou para pensar por que alguns substantivos, quando descritos no plural, adquirem terminações diferentes umas das outras? Será por um motivo especial, gente? O que será que isso acontece? Observe. Alguns adquirem a terminação expressa por ONS. Por exemplo, o balão, no plural, fica balões. Neste mesmo caso, estão inclusos alguns aumentativos, né? Que dá aquela sensação que está aumentando. Por exemplo, casarão, casarões. Tanto casarão como casarões, porque casarões está no plural, quer dizer aumentativo, né? Que está aumentando. Alguns deles mudam sua terminação para ães. É isso aqui que a gente confunde às vezes. Quando que é ães, quando que é ãos, não é verdade? Olha só, a palavra cão, no plural, ela fica cães, ães. Alguns oxítonos e todos os paroxítonos têm o seu plural formado apenas pelo acréscimo do S. Nem sempre que a gente passa para o plural, fica ães, ões, ãos. Às vezes basta acrescentar o S.
Olha só. Cidadão, cidadãos. O que mudou aqui? Apenas o acréscimo da letra S. Órfão, órfãos. Aumentou apenas o S. Muitos possuem até mais de uma forma. Por exemplo, a palavra aldeão. No plural, gente, olha que bacana. Pode ser aldeãos, aldeões ou aldeães. A palavra anão também tem dois jeitos que ó, fica certinho. Você tenta acertar errando e erra acertando. Olha que legal, gente. Anão, tanto faz. Você pode escrever anões ou você pode escrever anãos. Cirurgião. Pode ser cirurgiões ou pode ser cirurgiães. Guardião. Pode ser guardiões ou pode ser guardiães. Vulcão. Pode ser vulcões ou pode ser vulcãos. Gostaram das dicas, pessoal? Espero que sim. Agora é com vocês. Leiam bastante, treinem muito e lembre sempre do uso correto do tio. Até o nosso próximo encontro.